Bom, gente, vamos falar um pouquinho de dor e edema pós-operatório, porque na verdade a gente está falando aqui de cirurgia e muitas vezes quando nós vamos fazer a cirurgia, o sucesso desse procedimento é o todo, né? Às vezes a gente fica preocupado ali com a osteointegração ou então com a formação de osso e a gente esquece o conforto do paciente ou o quanto isso interfere. É aquela velha história, o paciente quer saber quantos pontos deu, né? Quantos pontos deu, né? Mas então eu vou trazer aqui para vocês algumas considerações. É óbvio que nós estamos falando para um público aqui que já é formado, que são informações que vocês conhecem, então eu sei que algumas coisas eu vou repetir aqui para vocês, mas eu quero fazer hoje então um exercício mental com vocês. A gente vai discutir algumas coisas e pensar em táticas de como evitar isso. Já que, se eu parar para pensar que o processo inflamatório é responsável pela regeneração tecidual e pelo sucesso então do meu procedimento, e também é responsável pela distribuição, reabsorção ou então pelo impedimento dessa regeneração, se for um processo inflamatório exacerbado, é interessante que eu entenda bem esse processo e que eu controle bem esse processo para ter o meu sucesso terapêutico, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a dor. A dor é uma experiência sensorial e emocional. Ela é desagradável e ela pode estar associada ou não a um dano tecidual, que pode ser real ou potencial. É engraçado a gente falar isso, né? Porque a gente imagina que dor, ela só acontece quando eu tenho lesão. E não é verdade. Eu posso ter dor sem ter lesão. Por exemplo, o sofrimento, a angústia das patologias psicológicas e psiquiátricas são um bom exemplo de que a gente tem dor e sofrimento sem ter uma injúria tecidual, tudo bem? Ou então aqui, isso não vale para os homens, né, aqui da plateia, mas as meninas de coração partido, quando são abandonadas pelo namorado, que choram, dói o coração, Dr. Munir. Então, né, me disseram, não tem aqui, obrigado. Então, é uma sensação importante. Isso é importante porque se eu parar para pensar que quando eu tenho dor, eu libero citocinas, interleucinas substâncias nocivas aos nossos receptores ali na região operada, e que isso vai interferir diretamente na minha qualidade, tanto da experiência cirúrgica quanto da reação inflamatória, é importante que eu tenha um controle de dor adequado. Lembrando também que a dor, ela causa hipertensão. O reflexo de dor é taquicardia e hipertensão, uma das coisas que acontece com a dor, né? Se eu tenho taquicardia e hipertensão, eu tenho aumento da pressão hidrostática local. Portanto, eu tenho aumento do edema. E se eu tenho aumento do edema, eu comprimo meus vasos de drenagem, tanto linfática quanto venosos, impedindo ali essa drenagem, eu também vou causar isquemia local. E eu entro num ciclo vicioso de piora da minha inflamação local, com mais liberação de citocinas, né, com mais liberação de interleucinas e piorando assim ainda mais. E às vezes eu não consigo controlar isso com remédio. Então é importante que eu controle isso, a dor. E quando eu falo de controlar a dor, eu também estou falando de controlar a dor no transoperatório. Já que a dor é uma experiência emocional, se o meu paciente disser que dói, dói. Mesmo que ele já esteja anestesiado, mesmo que aquele estímulo não seja significativo para tal reação. Se ele disser que dói, dói. Pode ser, inclusive, que se eu sei e eu já fiz a minha anestesia e sei que não tem como ter dor ali, que eu posso lançar mão de placebos. Olha, toma aqui um cloridrato de tic-taquiol, vai melhorar. Vocês conhecem cloridrato de tic-taquiol?
um comprimido de tic-tac, mas o paciente tem que engolir rápido, porque senão ele vai ter um gosto amargo na boca, né? Olha, engole rápido. Então, ou pegar na mão, conversar com esse paciente, descobrir por que ele está ansioso, por que ele está angustiado, acalmar esse paciente, dar confiança para ele. E aí esse paciente, então, sem medicação, para de sentir dor. Entende? E se ele não tiver dor no transoperatório e ele confiar no teu procedimento, no pós-operatório, isso vai ser bom. Lembrando que a dor persiste no pós-operatório, tudo bem? Então, devo me preocupar com dor, sim. E aí, vamos falar de edema, então. Qual que é a definição de edema? É o acúmulo anormal de líquido no compartimento extracelular ou nas cavidades corporais. Certo? Então eu vou lá, faço um procedimento cirúrgico, incisei a mucosa, divulsionei a mucosa e a partir disso eu tenho lesão. Aquelas células começam a morrer ali, tudo bem? Você não partiu um monte de célula? Entra então no processo de apoptose, liberam substâncias ali inflamatórias. Também eu vou ter alteração da circulação local, com isquemia local, exposição a agentes agressores químicos e biológicos, fazendo uma reação inflamatória maior, piorando então a circulação tecidual, gerando edema. E como que eu consigo isso? Com aumento da pressão hidrostática. Então lembra do vaso e aí do sangue passando dentro do vaso e fazendo pressão para sair, né? O plasma extravasando do capilar. Lembra da fisiologia? Não é assim que acontece? Tá lá o vaso, vai passando hemácia, vai passando proteína, vai passando plasma e com a pressão hidrostática ela sai. Ela vai extravasando para o plasma. E quando ela extravasa para o plasma, ela vai alimentando por embebição plasmática tudo aquilo que está ao redor daquele capilar. Isso na parte da arteríola, né? Aí depois, na parte venosa, ela volta para o vaso de novo por causa da pressão coloidosmótica ou pressão oncótica. Revisão do primeiro ano da fisiologia. É assim que acontece. Agora, se eu tiver uma pressão hidrostática alta, eu vou ter extravasamento de plasma muito maior para o meu intestício. Então, se eu tiver um paciente hipertenso, se eu tiver um paciente com dor, eu vou ter um paciente com maior formação de edema. Se eu tenho diminuição da pressão coloidosmótica, então eu tenho menos proteína dentro do meu plasma, paciente desnutrido. E por incrível que pareça, desnutrição no Brasil ainda é coisa séria. Eu não estou falando só da classe D e E, eu estou falando das meninas que vivem compulsivamente fazendo dieta atrás de dieta e não comem, né? E aí elas são anêmicas, A gente não, né? Isso aqui prova que eu não faço dieta. E também a gente tem os pacientes obesos. Os pacientes obesos, a gente fala, não, ele está bem. Na verdade, nem sempre porque ele é obeso, ele é bem alimentado. Às vezes ele come mal. Nós temos os pacientes aí, os farináceos, né? Eles são gordinhos, mas na verdade eles não têm ingesta de proteína adequada. Esses pacientes vão fazer mais edema. Tudo bem? Se eu tenho aumento da permeabilidade vascular, por exemplo, pacientes com inflamação crônica, você vai operar uma região inflamada, uma gengivite crônica, ou então pacientes que têm doenças arteriais ou venosas, né? Que têm fragilidade capilar, né? Diminuição da drenagem linfática, então estrutura corporal, por exemplo, os pacientes obesos acabam fazendo compressão no pescoço, dificultam a drenagem por massa, por volume. Presença de tumores, às vezes decúbito. É aqui que entra o decúbito pós-operatório. Se a minha drenagem linfática vai em direção ao coração e não tem pressão, lembra que o sistema vascular linfático é diferente do sistema vascular venoso e arterial.
Eu não tenho uma pressão ativa que leve essa linfa, esse plasma de volta para o coração, lá pelo sistema ásicos, né? Lembra disso? Gente, se eu estiver falando coisa que eu estou viajando aqui para vocês podem parar, podem perguntar, porque o objetivo daqui é que vocês saiam daqui sabendo. E não que saiam tendo assistido, nossa, uma aula, uau, né? É para entender. Então pode parar, pode perguntar a hora que quiser, tá bom? Então, se esse sistema, ele é um sistema de drenagem passiva, e eu tenho um paciente deitado em decúbito horizontal, onde a altura da cabeça é a mesma do coração, ele está assim, qual é o estímulo de drenagem linfático aqui, em direção ao coração? Zero. Então, no meu pós-operatório, eu tenho que inclinar meu paciente. E quando eu falo de inclinar meu paciente, não é dormir com travesseiros. Porque se ele fizer isso, ele comprime o sistema venoso. Entende? Então, meu paciente tem que ser orientado a dormir inclinado. Se ele não tiver aquelas espreguiçadeiras, colocar calço na cabeceira da cama, ou então travesseiros nas costas e travesseiro na cabeça para fazer a inclinação. Tem que ter uma inclinação de no mínimo 30 graus no dorso. Aí eu tenho drenagem linfática. Aí a linfa começa a descer para o coração. E se isso acontece, eu diminuo a minha formação de edema. Tudo bem? Posso passar aqui? Tranquilo? Bom, sabendo como funciona, agora eu tenho que saber como eu evito. Primeira coisa que eu devo fazer é conhecer meu paciente. Então, meu paciente é hipertenso? Faz anamnese com ele. Ele é obeso? Ele tem alguma patologia venosa? Ele tem alteração capilar? Por exemplo, pacientes diabéticos descompensados, pacientes diabéticos crônicos. Como que é o sistema vascular dele? Lembrando que uma das lesões de órgão pelo diabetes é justamente a destruição da microcirculação vascular, certo? Né? Então, se eu tenho destruição da microcirculação vascular, eu tenho destruição capilar. Portanto, eu pioro a minha irrigação, tanto para chegar elementos do sangue ali e nutrir esse tecido, ou seja, quando eu faço uma incisão e faço uma cirurgia, eu aumento a chance de isquemia local, quanto de drenagem, que aumenta o edema e aumenta a isquemia, que piora a inflamação local. Tudo bem? Então eu tenho que prestar atenção nos pacientes diabéticos também. Se for necessário, eu sempre confundo aqui, os exames complementares. Ele tem alguma coagulopatia, tem alguma alteração vascular, a gente consegue ver isso num coagulograma, por exemplo. Planejamento cirúrgico. Então, que tipo de cirurgia eu vou fazer, quanto tempo eu vou fazer e qual é o acesso que eu vou fazer, isso importa demais no meu resultado. Eu posso dizer que a cirurgia ideal é aquela que eu não passo bisturi. Se eu não fizer lesão, a reação inflamatória é pouca. Por outro lado, se eu pensar na cirurgia que eu tenho que fazer, quais são as técnicas cirúrgicas que eu posso, qual é o acesso cirúrgico que eu vou usar para minimizar a minha exposição tecidual, quanto menos eu divulsionar tecido, menor então a minha lesão tecidual, menor a inflamação local, tudo bem? Tem até umas técnicas guiadas que eu já vi para implante, que o cara faz um punch, né, na mucosa e põe o implante lá. Seria um sonho aquilo ali, né? Eu não sei o quanto isso é viável na prática, não vou nem discutir porque eu não tenho argumento teórico para isso, doutor. Mas assim, seria quanto menos invasivo, melhor. E pensando que no meu tempo cirúrgico, quanto mais tempo eu tiver de divulsão dessa mucosa, então imaginando o rebordo ósseo aqui, eu vou lá, inciso, descolo desse lado, descolo desse lado. Quanto mais tempo eu tiver, mais sujidades entram, mais bactérias entram, mais está exposto a produtos químicos que vão gerar inflamação e mais tempo sem nutrição, porque eu interrompi nutrição aqui. Tanto que a gente vê a mucosa ficando roxinha, né? Ela fica diferente. Então, quanto menor o meu tempo cirúrgico, melhor para o paciente. Quanto menor a minha incisão, melhor para o meu paciente. E o segredo está em premeditar, então, as complicações. Aqui, no caso, a gente vai dar ênfase à dor e ao edema, né?
que eu posso fazer? Eu tenho algumas táticas aqui. A primeira delas é a alteração dietética. Eu posso perceber esse paciente e falar, bom, eu vou pedir para ele comer uma dieta mais rica em proteína, tanto pré quanto pós-operatória. Por quê? Se ele tem lesão tecidual, ele vai precisar reparar. Reparar tecido é com proteína. Tudo bem? E a alteração dietética pós-cirúrgica aqui, tem um detalhe aqui. Eu vejo que é muito frequente a orientação de tomar sorvete no pós-operatório. É bem interessante porque você tem compressa fria, né? De uma forma indireta no paciente. Mas se você parar para pensar, o sorvete é uma dieta hipercalórica, hiperlipídica, hipoproteica. Então ela foge um pouco do meu interesse. É óbvio que eu devo evitar calor local, porque se eu tiver calor local eu vou ter vasodilatação na região operada e ali eu ainda não tenho reestruturação do sistema vascular, não foi refeito todas as anastomoses. Então se eu tiver vasodilatação eu vou ter extravasamento de plasma e sangue naquele lugar, provocando sim edema e aumentando a chance de sangramento, com piora da inflamação local, piora da reparação tecidual, piora do sucesso cirúrgico. Tudo bem? Mas eu tenho que pensar também que não precisa, eu tenho que pensar no conforto do meu paciente, que a boca está numa temperatura aí por volta dos 37 graus, 36,5, 37 graus. Se a minha alimentação tiver disso para baixo, tá bom. Só não pode ser quente. Tudo bem? E eu posso pensar em alternativas. Falando agora, pensando naquela, inspirado ali naquele buffet, aquele coquetel que nós teremos no final, a gente pode pensar aqui, ó, um talharim à bolonhesa, né? Tem carboidrato e proteína. Um peixe assado com batata, não precisa de esforço para mastigar isso. Tem proteína e carboidrato, né? Dá energia para o meu paciente. Por que eu estou falando do carboidrato também? Porque muitas vezes no pós-operatório, pelo paciente não se alimentar muito bem, ele começa a fazer náusea por hipoglicemia, por cetoacidose. E aí ele vai evoluir com náusea e vômito pós-operatório por hipoglicemia. O que piora demais o meu pós-operatório em cirurgia oral, porque quando eu faço a manobra de Valsalva para poder vomitar, né, eu aumento a pressão arterial craniana, aumento a pressão venosa intracraniana e eu curso com edema, com sangramento, com tudo isso. Né? Então tem que pensar nisso também, no conforto do meu paciente no pós-operatório. Lembrando que, estatisticamente, 30% dos pacientes em pós-operatório de cirurgias orais evolui com náusea e vômito. Então deve fazer parte do meu esquema de prescrição antieméticos no pós-operatório para esses pacientes, principalmente os pacientes que têm tendência a náusea e vômito. Isso porque engole sangue, sangue é irritante de mucosa gástrica, vai provocar náusea e vômitos nesse paciente, tudo bem? Pode falar com algum chefe de cozinha aí para dar outras sugestões, né? Uma lasanha, né? Carboidrato, né? Pensando sempre em alternativas que tenham carboidrato e proteína para esse paciente, tá bom? Para que ele se alimente. Outro dado estatístico interessante é que pacientes em pós-operatório de cirurgias orais evoluem em média com perda de peso de 6%. Eu vi algumas meninas sorrindo aí. Que vai ter de gente fazendo extração de terceiro molar essa semana. Brincadeira, gente. Outra coisa que eu posso fazer é orientar então o meu paciente. Por que eu vou orientar decúbito? Agora vocês sabem. Porque eu tenho que facilitar a drenagem linfática pós-operatória. Tudo bem? A gente já falou disso. Por que eu não devo fazer exercício físico? Porque quando eu faço exercícios físicos, o reflexo do corpo é de sair do repouso e se adaptar para o exercício, com aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, que vai piorar o teu pós-operatório. É por isso que eu restringo. Por que eu falo para o meu paciente não fumar, não comer comida quente, não tomar sol? Porque essas agressões físicas, agentes físicos, vão aumentar o calor local, vasodilatação, edema, que nem a gente já falou, tudo bem?
Agora fica mais fácil saber por que você fala isso para o teu paciente. Exposição a agentes químicos. Quer ver uma coisa interessante? Clorexidina, ela é extremamente esclerosante. Então eu não devo usar em ferida aberta. Já parou para pensar nisso? Que eu pioro a inflamação cirúrgica se eu exponho clorexidina em mucosa aberta? Por exemplo, eu sei que estão vindo várias coisinhas na cabeça aí, mas é isso que eu quero fazer, eu quero provocar vocês a pensarem aqui, tá bom? Não sem intenção, eu deixei medicamentos aqui quase que por último, porque a gente costuma achar que vou dar um comprimido e vai resolver. Mas eu também tenho a alternativa dos medicamentos. Eu também posso dar medicamentos para o meu paciente, junto com todo o resto. Só ele não resolve. Eu posso usar anti-inflamatórios, posso usar corticoides, posso usar analgésicos, né? E higienização. Lembrando que a limpeza mecânica ela é mais importante do que o uso de antibióticos. E isso eu sei na prática. Funciona. Eu já passei por casos na África, por exemplo, de fratura, com exposição, né? Fratura exposta. E tinha antibióticos de última geração, tinha tudo lá. Tinha inclusive clorexidina. Eu lavei o osso com água e sabão. E ficou bom. Eu tenho a foto para provar. Né? Mas eu lavei exaustivamente por meia hora com água e sabão aquele osso. Sem enjoar. Esfregando, joga água, sabão. Então, se você lavar e higienizar, funciona melhor do que dar antibiótico. Tudo bem? É verdade. Tá certo? Então, a orientação para o teu paciente de higienização no pós-operatório é muito importante. Ó, não façam isso no Brasil, tá? O que eu tô falando aqui, senão, pelo amor de Deus, vão me processar. Foi por falta de consciência, tá bom? Entendendo aqui então a dor e saber o que eu posso prescrever para o meu paciente. Lembrando que quando eu tenho uma injúria tecidual aqui, então cortou a mão. No ferimento, eu vou ter liberação, então, eu tenho destruição celular com liberação de bradicininas, prostaglandinas e substância P, que é a substância PEN. E essas substâncias estimulam as fibras tipo A e as fibras mielínicas, que vão conduzir, então, a informação nervosa até medula, que no trato espinotalâmico superior, anterior aqui, vão subir até a formação reticular lá no tálamo. E aí a gente vai ter, olha só que interessante isso aqui, no sistema límbico, o processamento no tálamo da dor. Ou seja, na região do cérebro relacionada com emoção. E aqui é que eu determino se essa informação vai para o córtex ou não, se ela é importante ou não. Quer ver um exemplo? Eu vou precisar de uma voluntária. Como que é teu nome? Maria. Bruna. Então imagina que a Bruna está na praia. Bruna gosta de praia? A Bruna gosta de praia. Então a Bruna estava na praia, andando. Era um dia, um sábado, não chuvoso, de sol. Tava com o namorado dela, o Brad Pitt, é isso, né? É o Brad Pitt. E ela tava lá na praia, ele tava lá surfando nas ondas. Ela falou, bom, vou dar uma voltinha aqui, vou me distrair um pouco enquanto ele surfa. E aí ela pisou numa bituca de cigarro, gente. Quando ela pisou na bituca de cigarro acesa, ela sentou no chão, ela chorou. O Brad Pitt saiu correndo da água. Foi lá, pegou ela no colo, levou para casa, fez miojo para ela de almoço, passou pomadinha no pé dela, fez carinho, deu beijinho o dia inteiro. Uma experiência emocional. Fez miojo, sacanagem. Brad Pitt fazendo miojo. Outra situação, mesmo evento, em momento diferente. Então a Bruna, agora ela não estava mais
no Guarujá, ela estava em Praia Grande. E aí ela saiu para andar. E ela foi andando. Quando ela reparou, estava tarde. Ela estava longe de casa, ela não sabia onde ela estava, doutor. E ela começou a ficar preocupada. E uma nuvem negra apareceu no céu, ouviu-se trovões. E tinha uns caras fumando maconha ali no canto. Ela começou a ficar meio tensa, preocupada. Os caras, lá em casa, tal, não sei o que, tal. E aí ela chega em casa, olha pro pé e fala assim, ué, aonde eu machuquei? Ela pisou na mesma bituca de cigarro. O estímulo foi o mesmo, mas não passou pro córtex. Não era importante. Entendeu? Então, dor funciona assim. Ela passa pelo sistema emocional. Isso eu quero que vocês gravem. Isso é o mais importante para mim. Que vocês reconheçam a dor do teu paciente. Se o paciente confiar em vocês e vocês falarem para ele com dor, sem anestesia, minha filha, vai ficar tudo bem, eu estou cuidando de você, ela vai parar de sentir dor. E se for o contrário, com anestesia, você falando, só mais um pontinho, né? Ela vai sentir muita dor anestesiada. E o pós-operatório vai ser ruim, porque vai liberar as bradicininas, interleucinas, citocinas, entendeu? Sendo assim, se eu sei disso, eu sei então onde eu posso atacar a minha dor. Nos nossos receptores periféricos, eu posso usar anestésico local, olha só que legal. Eu posso usar um benzocaína tópica. E eu posso usar anti-inflamatórios para inibir a produção desses bradicinina, prostaglandina e assim por diante. Lembrando que isso tem que caminhar para a medula. Isso acontece através do nervo. O que você pode usar no nervo? Anestésico local. Qual é o melhor analgésico que existe no mundo? Anestésico local. Você anestesia, bloqueou, acabou, na hora passa dor. Se o teu paciente estiver com dor, estiver sofrendo, doutor, tô tomando remédio, não está passando, você fala, vem para o meu consultório agora. Pega um tubete, anestesia, você vai tirar com a mão a dor dele, ele vai beijar teu pé. E aí depois você controla essa dor com analgésicos. Tudo bem? Não esqueça que essa possibilidade existe. Ainda em medula e em sistema nervoso central, eu posso lançar mão de opioides. Né? No caso de vocês, de opioides, anestésico local não. E outras medicações, mas da clínica diária de vocês, opioides, Tramal, Tilex, né? E assim por diante. E eu ainda posso usar outras coisas, né? Eu ainda posso usar antidepressivos, tricíclicos e assim por diante. Sendo assim, se eu sei agora aonde eu posso atuar e o que causa a minha dor, então eu vou avaliar o grau da dor do meu paciente. Sempre pergunta para o teu paciente, se 10 fosse uma dor insuportável, no caso de pacientes adultos, né? Se for criança, você pode usar esse gráficozinho aqui. E 0, ausência de dor, que nota você daria para sua dor? E você vai medicar o paciente não pelo que você acha que ele tem de dor, pelo estímulo. Ah, só foi um implante do 21. Isso aí não dói, fiz em 15 minutos. Não, o paciente está falando que tem dor 10, você vai tratar o paciente dor 10. Tudo bem? É assim que você trata a dor. O que eu posso usar de medicação então para dor? Anti-inflamatórios fracos, aspirina, dipirona, paracetamol, são anti-inflamatórios fracos. Aí a gente chama de analgésico. Anti-inflamatórios potentes, aí pode escolher das marcas, mas existem várias possibilidades, né? Eu vou dizer que o que eu mais tenho usado e eu vejo um bom resultado é o cetoprofeno. Não ganho nenhum centavo das indústrias farmacêuticas, declaro não haver conflitos. É do uso prático da clínica mesmo, eu acho que é o mais interessante. Existem outros, como o ibuprofeno, que é o Spidofen, ele entra aqui no anti-inflamatórios fracos, ele é um bom analgésico, mas ele não é um bom anti-inflamatório. Né? Tem o Tenoxicam, mas tem muitos pacientes, que é um excelente anti-inflamatório, mas tem muitos pacientes com reação alérgica, o das famílias do CAN, né? Piroxicam, Tenoxicam, Meloxicam. Se bem que o Meloxicam não é bom para a boca, o Meloxicam é bom para cólica menstrual, né?
e assim por diante. Tem os opioides fracos que eu posso lançar mão. Então, a codeína que vem na formulação do Tilex e o tramal que vem que é do Ultracet, por exemplo, que é a associação de paracetamol com codeína ou paracetamol com tramal. Eu gosto. Se você me perguntar qual eu gosto mais, eu vou dizer que eu gosto mais do Tilex. Dá menos náusea do que o tramal, né? Via oral. Endovenoso, eu prefiro o tramal. Mas via oral, o tramal dá um pouquinho mais de náusea. Todos os opioides podem dar, tá? E opioides potentes, aí a gente pode lançar a mão aqui de morfina, fentanil e outras coisas mais divertidas, né? Sempre tem medicação para tratar, o que não pode é ficar com dor. E aqui só lembrando então como funciona a minha inflamação. Olha, tendo esse sistema aqui como normal, como referência, onde eu tenho uma arteríola, e aí eu tenho então um monte de anastomoses aqui abrindo para os capilares, e depois a minha drenagem venosa, tudo bem? É aqui que acontece aquilo que eu disse para vocês. Se a minha pressão hidrostática aqui, toda vez, isso é o normal. Entra com pressão aqui e o plasma sai para o tecido e ele começa a irrigar o tecido. E aí fica dentro do vaso um líquido rico em proteína e pobre em plasma. Então ele puxa de volta o líquido. E aí então eu tenho a pressão coloide-osmótica. Lembra disso que a gente falou logo no comecinho? Então isso daqui seria o normal. Quando eu tenho um trauma, eu tenho vasodilatação. Por que acontece essa vasodilatação? Porque eu tenho liberação da bradicininas, das interleucinas, né, lá no substância P, no tecido que sofreu a injúria, né, que sofreu a lesão. E isso provoca então uma vasodilatação e aí vem os 4 sinais da inflamação, que são dor, rubor, calor e tumor, edema. É isso aí. Então eu vou fazer a vasodilatação para permitir a diapedese dos macrófagos, né? Dos monócitos virando macrófagos no tecido. Tudo bem? E combatendo ali. Por isso que eu tenho essa inflamação aqui, essa conformação aqui. E isso pode evoluir, se bem tratado, para isso que é o meu ideal. Ou eu posso ter a formação de pus com destruição tecidual. Ou eu posso evoluir para uma inflamação crônica com destruição celular. Ou eu posso evoluir para uma fibrose. Todas essas situações são ruins, concorda? Por isso que muitas vezes depois de um pós-operatório eu vou incisar de novo essa mucosa para abrir e ela é dura, difícil, pouco vascularizada, porque foi mal conduzida a reparação tecidual e o controle da inflamação no transoperatório anterior. E aqui só para lembrar então que os anti-inflamatórios eles vão agir, os corticoides vão agir aqui, tá bom? Na inibição da fosfolipase A2. E a gente vai ter os anti-inflamatórios inibindo as ciclooxigenases, que podem inclusive ser seletivas para ciclooxigenase tipo 2, que tem menos efeito colateral gástrico e assim por diante. Lembrando que qualquer tecido do corpo tem receptores para ação das bradicininas, prostaciclinas e tromboxanes, né? Por isso que funciona, eu posso usar um anti-inflamatório como AS, como antiagregante plaquetário. Por isso que eu devo evitar em paciente asmático, porque paciente asmático, quando eu uso anti-inflamatório, faz broncoconstrição, já que a prostaglandina causa broncodilatação. Por isso que eu devo evitar em pacientes com problemas renais, porque ele faz vasoconstrição renal. Por isso que eu devo, por exemplo, usar em cólica menstrual, porque eu tenho receptores em cólica menstrual, aí, que nem eu falei do meloxicam, do ácido mefenâmico, que é o Ponstan, e outras coisas assim. Então eu posso dirigir o anti-inflamatório para o tipo de cirurgia que eu quero. É isso que eu estava dizendo naquela hora. E aí eu tenho como opções usar anti-inflamatórios hormonais de ação curta, prolongada e de depósito. Curta, por exemplo, prednisona. Prolongada, dexametasona. Prednisona é umas 4, 8 horas.
A dexametasona vai durar até 54 horas de meia-vida. E eu posso usar os de depósito, né, como o diprospan, que eu vou ter ação de corticoide até por 15 dias. E aí, se eu fizer isso aqui, eu não preciso fazer mais nada, concorda? Nem anti-inflamatório via oral, não hormonal, nem nada disso. É uma injeção de diprospan e acabou. Senão eu hipermodulo a minha anti-inflamação, certo? Eu pioro. E eu posso usar os não hormonais específicos, que nem eu falei para vocês agora há pouco, que a gente tem por tecido, e os COX-2 seletivos. Vantagem, menos sintomas gastrointestinais, menos efeitos colaterais. Desvantagem, eles são menos potentes. Tudo bem? Por enquanto é só.